do sétimo ano, ok? E aí depois de a gente passar por essa semana avaliativa, está certo? A gente agora vai expor mais um assunto aqui e hoje é muito interessante, tá bom? A gente tem aqui o capítulo 6, que é intitulado Transporte e Comunicação no Brasil, que por incrível que pareça, ele é bem curtinho, ao ponto que a gente vai terminar um capítulo, pela primeira vez, um capítulo utilizando-se, né, de um tempo muito resumido. Mas isso não significa que o capítulo seja menos importante. Ao contrário, é também super mega importante o conteúdo a ser exposto aqui de geografia, né? Então, estudantes do sétimo ano, do Centro Educacional Prisma, tá bom? Para acompanhar as nossas aulas, vocês já sabem muito bem, para ter uma melhor compreensão, é necessário estar com o livro didático, tá bom? E apostando que vocês do sétimo ano já estão com os livros didáticos, por favor, na página 107 do livro de vocês. Eu tenho Transporte e Comunicação, né, no Brasil. Transporte e Comunicação no Brasil, tá bom? E aí eu coloquei para ilustrar, para melhor a gente compreender, né, as redes ferroviárias e rodoviárias em 2013. Tá bom, pessoal? Mas, professor, transporte e comunicação, qual é o elo que tem aqui? Pessoal, a partir do momento que você está fazendo transporte, né, de pessoas, de produtos, podemos também chamar de comunicação. Tá bom? Então, o que é comunicação? A gente pode agora desenvolver um conceito, né, para comunicação. Então, qual é o conceito que a gente vai desenvolver agora na nossa aula para comunicação? É nada mais, nada menos do que uma área de contato, né, do que um fenômeno do contato, desenvolvimento humano. Logo, transporte é comunicação. Tá bom? Então, observe aqui, ó, as redes ferroviárias. Né? Cada uma das linhas mais escuras aqui representa o ferroviário, tá bom? Então, eu tenho aqui um ponto de partida, outro de chegada e assim por diante. Logo, esse aqui, ó, redes significa conexão. Se é uma conexão, é uma comunicação, tá bom? Utilizando-se dos transportes. Agora, quais são os tipos de transporte? É justamente o que a gente agora vai começar a destrinchar, certo? Aí, mais adiante, eu tenho aqui essas linhas na cor vermelha, é justamente as rodovias. E a gente já começa abrindo esse capítulo, fazendo essa análise. Né? Então, estudamos aqui, né? Tentamos elaborar um conceito, transporte e comunicação. Vimos que ele tem um elo muito forte. Tá bom? Em qual área estamos estudando esse tipo de comunicação, esse tipo de transporte? Tá bom? Qual é a área geográfica delimitada? Brasil, o nosso país. Certo? Olhando para essa pesquisa aqui, utilizando-se dos mapas, eu tenho aqui uma pesquisa de 2013. Aí a gente já começa analisando por que a rede ferroviária ela não tem tanta expansão quanto a rede rodoviária. A rede ferroviária, pessoal, ela tem um custo altíssimo na sua construção, mas a manutenção futura torna-se barata porque é muito duradoura. Já as rodovias, é muito rápido a sua construção, o custo é baixo, mas a manutenção, o segredo está na manutenção no futuro. Mas a manutenção é precária. Fale com os pais de vocês, né? Com as mães, acostumados a viajar, acostumados a viajarem. A gente tem pais, né, que são caminhoneiros, sabem muito bem o que eu estou falando. Né? Então, as rodovias são rápidas e o custo é baixo para a construção, mas para manter é muito difícil.
tá bom? Já as ferrovias não, o custo é muito alto para desenvolver, para construir, mas é duradouro, ok, pessoal? As rodovias, por exemplo, a carga ou as cargas que um trem consegue transportar de um lugar para outro sem trânsito nenhum, não se compara a uma carreta, ok? Não tem comparação. E por quê? Principalmente no Brasil, a gente mantém essa lógica aqui nos transportes. É um custo muito alto. Pneu, combustível, funcionários e assim por diante. Onde a gente teria, né, algo muito mais eficiente e eficaz, né, se a gente desenvolvesse o tipo de transporte ferroviário e hidroviário. Ok, pessoal? Vamos seguir. Eu tenho aqui as rodovias do Brasil, ok? Que é justamente na página 107. Então, como se encontra essas rodovias no Brasil? Precária. E elas foram se desenvolvendo, não é? De qual forma? Observe aqui, eu tenho o transporte rodoviário no Brasil foi e ainda é o meio responsável pela maior parte do fluxo de bens e pessoas no país. Isso aqui é errado. Não era para ser o transporte rodoviário, né, o principal meio de transporte de um país. Porque ele é muito fraco, o custo dele é muito grande. Então, qual seria, em um país desenvolvido, em um país que preocupa-se com o seu futuro, quais são os seus principais meios de transporte? Ferroviário e hidroviário, ok? Aí o nosso país tem a condição principalmente hidroviário, mas ele não conseguiu se desenvolver e ficou apenas no rodoviário. É um custo muito alto, muito elevado. Esse modal é o tipo de transporte, tá bom? Surgiu no Brasil, olha só, ele surgiu no Brasil. Qual foi o objetivo? Com o intuito de favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico. Está explicado. Eu quero construir, eu quero elaborar, fabricar carros, mas eu quero vender muito carro. E aí, o que é que você vai fazer? Bora colocar como meio de transporte principal o rodoviário. As pessoas vão ter que comprar carro, andar de carro. Entenderam a lógica que está aqui por trás? Tá bom? E promover a entrada delas no país. Então agora está explicado o porquê o transporte rodoviário no Brasil é mais forte, para favorecer as indústrias de automóveis. Aqui, olha só, é muito importante quando a gente estuda geografia. A expectativa era estruturar o modal rodoviário a fim de proporcionar a construção de polos industriais de automóveis no Brasil, possibilitando assim a geração de empregos. Entretanto, nos dias atuais, as indústrias desse setor empregam cada vez menos trabalhadores em função das novas tecnologias fábricas. Ok? Entenderam? Desenvolver algo que no futuro próximo vai ser obsoleto, que no futuro próximo não vai ter mais razão para existir, quem sofre é o povo. Então, vocês há de concordar que se tivesse desenvolvido aqui o transporte ferroviário e hidroviário, a gente não estaria sofrendo com a alta do preço da gasolina, a gente não estaria sofrendo com os engarrafamentos e assim por diante. Então, se desenvolveu na época, só pensou nesse período aqui. Vamos desenvolver a rodovia porque a gente precisa alimentar as fábricas de automóveis. Mas o que foi que aconteceu? Atualmente chegou a tecnologia no nosso território, a tecnologia avançada. E o que aconteceu com esses empregos que começaram a projetar há anos e tal? Não tem mais razão de existir. Passou a modinha. Ok, pessoal?
A outra finalidade da implantação das rodovias no Brasil foi a integração das diferentes partes do território brasileiro, que concentrou seus investimentos nas regiões litorâneas. Então, qual foi a lógica? Vou voltar aqui rápido. Então, a gente já vimos nos capítulos anteriores que o desenvolvimento aqui no Brasil está justamente na parte litorânea, tá bom? A parte litorânea é uma atração de desenvolvimento. Por quê? São as áreas de portos, aeroportos, tal. Tem aqui a área de saída para outros países, são áreas de contatos internacionais e assim por diante. Logo, a lógica para se desenvolver as rodovias, olha só, ela também funciona como comunicação, tá bom? Fazer esse tipo de contato entre as regiões. No governo JK, o que foi que aconteceu? A lógica antes era justamente fazer o tipo de comunicação na área litorânea. No governo JK começou a se desenvolver aqui Brasília. Agora, esse tipo de comunicação, ela passou a ser do litoral para o centro do nosso país. Porque agora a gente tem aqui a capital, a gente tem outro centro de atração, tá bom? Para o desenvolvimento. Então, todas as rodovias também começaram a fazer um tipo de conexão para o interior do país. Ok, pessoal? É muito interessante quando a gente passa a estudar geografia com bastante carinho, com bastante apreço. Ok? A gente começa entendendo como é que funciona o nosso planeta, como é que funciona o nosso país, a nossa cidade, o porquê a gente é assim, o porquê a gente não conseguiu desenvolver determinados setores e assim por diante. Certo, gente? Mas não deixe de ler o livro, tá bom? Tá muito importante. Eu tenho aqui, por exemplo, as ferrovias no Brasil. As ferrovias é um transporte, pode observar aí no livro de vocês, é um transporte que custa alto, já tinha falado anteriormente, mas que tem um prazo duradouro extraordinário. Então, a manutenção de uma máquina dessa daqui é cara. É muito caro a manutenção de uma máquina dessa. Tá bom? Não se compara a uma carreta. Né? Se você coloca aqui o custo de manutenção de uma máquina dessa para uma carreta, tudo bem. Ok, a carreta, claro, tem um custo, é lógico, baixo. Mas se você começa a visualizar de uma outra maneira, a quantidade de carga que isso aqui puxa, ok? A quantidade, olha só, sem trânsito, né? Uma carreta, praticamente, mensalmente, está mudando os seus pneus, né? Por favor, me perdoe, eu vou fazer aqui uma aventura, né, terrível. Mas depois vocês confiram aí na internet o preço de um pneu de uma carreta. Confira aí o preço de um pneu de uma carreta. Depois você multiplica por 12. É a quantidade de meses. Depois você multiplica a quantidade de pneus que tem uma carreta. E depois você faz a comparação aqui. Uma carreta, ela muda de pneu de mês em mês. Tá bom? E um trem? Vai mudar de pneu de mês em mês. Ok? Né? E a quantidade de combustível que essa carreta consome? Para, cai no buraco, avança, para de novo, trânsito, caiu uma ponte, caiu uma árvore, a carreta quebrou e tal. E esse aqui? E por que a gente não apostou nessa forma de transporte principal aqui no Brasil? Lembra que o texto já entregou. Porque a gente precisava oferecer espaço para as indústrias internacionais. Ok? E que indústrias eram essas? Eram justamente as indústrias fábricas de carro. Não teria lógica de você abrir oportunidades para as fábricas de carro aqui e desenvolver a ferrovia. Ok? Então, eu quero desenvolver, eu quero uma fábrica de automóveis e eu quero que as pessoas comprem automóveis. O que é que você faz? Rodovias. Você passa a dizer às pessoas que o principal meio de transporte do seu país são as rodovias, tá bom? E aí a gente tem as sequelas dos dias atuais, porque a gente deixou de apostar em algo certo
para algo, não é, que até então é duvidoso, certo? Eu tenho aqui as hidrovias. As hidrovias, pessoal, também é um meio de transporte extraordinário. Veja só, um país que quer se desenvolver, ele tem que trabalhar com esses dois tipos de transportes aqui, ó. Ferrovia e hidrovia, tá bom? Hidrovia e ferrovias para longas distâncias, não é? Longas distâncias, veja a lógica. E para pequenas distâncias, utiliza-se a rodovia. Entenderam? Mas o que acontece no nosso país? Longas distâncias, rodovias. Pequenas distâncias, rodovias. Principais meios de transporte no Brasil, rodovias. Esse aqui, sucateado. Esse aqui, não tem nenhum tipo de interesse. Como é que a gente vai se desenvolver? Como a gente vai se desenvolver? Ok, gente? Então, muito importante para a gente fazer esse tipo de análise. Ainda sobre as hidrovias no Brasil, algo muito interessante, né? Aí começa agora a apresentar as dificuldades. Não pode se desenvolver as hidrovias no Brasil. Como assim? Se praticamente o que a gente tem aqui no nosso país são rios. Aí a primeira dificuldade que apresenta são rios que têm uma geografia muito acentuada. Cachoeiras. Realmente não dá para você colocar um equipamento desse em algo que tenha cachoeira. Isso aí é ilógico, tá bom? Mas o tempo que se vem falando das dificuldades para implantar um transporte desse, se parasse de começar a destacar as dificuldades e começasse a corrigir esse tipo de dificuldade, a gente já estaria com um transporte hidroviário muito desenvolvido no país. Prova disso, pesquisa aí vai ser o nosso próximo conteúdo, tá bom? O próximo vídeo. Tá? Principalmente quando vocês estiverem no 8º ano. Iremos falar sobre a América Central, o Canal do Panamá. Então você já pode adiantar isso aí. Pode ver aí na internet, Canal do Panamá. Veja o funcionamento. Se o tempo que a gente tem para fazer a crítica e começar a destacar as dificuldades que a gente tem nesse meio de transporte, a gente dedicasse a construir, a elaborar ideias, a lapidar ideias para sanar essa dificuldade, a gente já estava desenvolvido. Ok? Uma outra dificuldade que as pessoas destacam. Esse tipo de transporte ele funcionaria distante das capitais, dos centros de desenvolvimento. Porque distante das grandes cidades, os rios são navegáveis. Próximo das grandes cidades, os rios, né, eles não têm a capacidade, né, para a tal navegação. E aí vem um aspecto que a gente vem discutindo desde o 6º ano. Veja só a lógica. Quando esse rio está distante das grandes cidades, ele é navegável. Quando ele é próximo das grandes cidades, ele não é navegável. Parem e observem a lógica. Por que ele não é navegável nas grandes cidades? Porque houve o assoreamento dos rios. O que foi que aconteceu? O assoreamento, né? Começaram a depositar lixo dentro desses rios. Começaram a entupir o canal desse rio. E logo, nas grandes cidades, os rios passaram a ficar rasos. Passaram a ficar, né, não propícios à navegação. Né? Então, observe que a gente está no elo. Então, um fator negativo termina prejudicando toda a cadeia de desenvolvimento. Observe, olha, a gente está falando sobre os transportes rodoviários e de repente a gente chegou na poluição dos rios. Então, está tudo conectado, tá bom, pessoal? Uma outra situação, né, que eu gostaria de observar e também tem no livro de vocês, é sobre o transporte ferroviário no Brasil. Ele foi desenvolvido justamente para atender, né, os produtores de café. Né? Então, lembra nos conteúdos anteriores, né, quais foram as heranças que a cafeicultura deixou para o nosso país? Foi justamente um deles, e muito forte, foi justamente, né, as ferrovias, que hoje está muito sucateada. Em um país desenvolvido, as ferrovias,
elas são valorizadas. Prova disso é a Europa, o continente europeu. O continente europeu, você pode bater todo o continente europeu utilizando o transporte ferroviário, ok, pessoal? No outro tipo de transporte, eu tenho o transporte aéreo. O transporte aéreo é um transporte muito eficiente. Ele tem os seus pontos negativos e positivos. Observe aí na página 109. Aí eu tenho o segundo parágrafo. As vantagens do avião como meio de transporte são a alta velocidade, a eficiência e confiabilidade, a eficiência para entregas urgentes, o baixo custo das taxas de seguro, a proximidade do aeroporto dos centros populacionais e industriais, a grande cobertura geográfica e mais conforto para o transporte de passageiros devido ao tempo de viagem a ser o mais curto entre todos os modais. Então é muito rápido. Então eu tenho aqui as vantagens. Olha só, eu tenho também as desvantagens. As desvantagens ficam por conta dos preços mais elevados, da menor capacidade de transporte de cargas, dos altos custos para a implantação e manutenção dos aeroportos e terminais, dos impedimentos de tráfego devido às condições de tempo atmosférico, do alto índice de poluição dos combustíveis de aviação, da poluição sonora próxima aos aeroportos, da estrutura saturada dos aeroportos, ou seja, falidos praticamente, uma estrutura péssima, e da impossibilidade de encontrar novas áreas para a construção de aeroporto nas grandes cidades. Então eu tenho as vantagens e as desvantagens, tá bom, pessoal? E para a gente finalizar o nosso conteúdo, eu tenho aqui as telecomunicação, na página 110, o setor de comunicação no Brasil. E aqui há algo muito importante, também no livro de vocês, na página 110, eu tenho um gráfico, a evolução dos acessos dos 10 anos de privatização, tá bom? Esse gráfico aqui, ele foi uma pesquisa realizada, né, no ano de 1998 a 2008, tá bom? Um espaço de 10 anos. A gente está em 2020, mas a gente pode fazer uma projeção. Observe aí no gráfico, tá bom? Vai me ouvindo e visualizando o teu gráfico aí, certo? Sobre a telefonia fixa, observe aí, ó, em a cor, né, avermelhada, né, mais escura representa o ano 98 e a cor azul representa 2008, tá bom? O telefone fixo, em 2008 aumentou, né, o número de telefone fixo. Agora, os telefones celulares, veja só, em 2008 é lógico que aumentou. Se em 2008 aumentou, né, a quantidade de celulares, imagine em 2020, tá bom? Telefone fixo praticamente sumiu. A TV por assinatura, observe aí, ó, em 98 e 2008 ele estava um pouquinho junto, tá bom? Então, a gente fazendo uma projeção para os dias de hoje, baseando nessa pesquisa, né, então, TV por assinatura lá em cima, tá bom? Banda larga, fazendo a comparação de 2008 para 2020, banda larga lá em cima. Então, imagine comigo aqui essa tabela, né? A quantidade, né, em 2008 de telefone fixo, praticamente ele vai ficar bem próximo a zero, tá certo? Tá certo, pessoal? Então a gente tem aqui o nosso conteúdo e observe o que foi que aconteceu. Terminamos o nosso capítulo, tá bom? E aí fica para vocês realizarem, tá certo? A atividade do livro está na página 111, 112 e a página 113 do livro de vocês, ok? Ficamos por aqui. Muito obrigado e não esqueçam, não percam a fé.
Deus.